Você está assistindo a parte 2. Se ainda não viu a parte 1, volte e confira para entender tudo. Continuam a alimentar o debate sobre sua origem sobrenatural. Outro sinal descrito nas Escrituras é a propagação de pestes e doenças. Nos últimos anos, o mundo enfrentou pandemias que abalaram as estruturas da sociedade global. A Covid-19, por exemplo, não apenas trouxe sofrimento e morte, mas também gerou uma onda de medo e incerteza. Lucas 21:11 menciona pestes em vários lugares como parte dos sinais do fim. Para muitos, essas crises de saúde global são lembretes de quão vulneráveis somos e como esses eventos podem se encaixar no quebra-cabeça profético. A fome, outra profecia destacada em Mateus 24, também continua a ser uma realidade em muitas partes do mundo. Mesmo com avanços tecnológicos e agrícolas, milhões de pessoas ainda sofrem com a escassez de alimentos. Em algumas regiões, a fome é causada por conflitos políticos e econômicos, enquanto em outras, desastres naturais ou mudanças climáticas desempenham um papel devastador. Esses acontecimentos reforçam a ideia de que estamos vivendo em tempos de grande tribulação. Mas não são apenas os desastres físicos e climáticos que indicam a proximidade do cumprimento das profecias. As Escrituras também falam de um aumento da maldade e da corrupção moral nos últimos dias. Segundo 2 Timóteo 3:1-5, nos últimos dias haverá tempos difíceis, com as pessoas tornando-se amantes de si mesmas, avarentas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias. Hoje, a sociedade enfrenta desafios éticos e morais sem precedentes, desde a dissolução de valores familiares até o aumento da violência e da desigualdade. Paralelamente, a perseguição religiosa é outro sinal que não pode ser ignorado. Em muitas partes do mundo, cristãos e outras minorias religiosas enfrentam perseguição por sua fé. Jesus advertiu em Mateus 24:9 que seus seguidores seriam odiados por causa de seu nome, e esse fenômeno parece estar se intensificando. Para aqueles que acreditam no cumprimento literal das Escrituras, esses eventos são sinais claros de que a humanidade está em um ponto de inflexão. Finalmente, há o aumento do engano espiritual. A Bíblia alerta sobre o surgimento de falsos profetas e líderes que enganarão muitos. Mateus 24:24 diz: "Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos." Hoje, vemos uma proliferação de movimentos e crenças espirituais que desviam das verdades bíblicas. Isso, combinado com o aumento do secularismo e do ateísmo, cria um ambiente onde a verdade se torna cada vez mais difícil de discernir. Os sinais descritos nas Escrituras são inegáveis. Desde desastres naturais até mudanças sociais e espirituais, parece que todos os elementos estão convergindo. Mas esses sinais não são apenas advertências. Eles são um chamado para a humanidade despertar e buscar o propósito divino. No próximo bloco, exploraremos o papel do terceiro templo e sua conexão com o cronograma profético. O terceiro templo e o centro da profecia. Se há um símbolo central para as profecias relacionadas ao fim dos tempos, este é o terceiro templo de Jerusalém. Para muitos estudiosos, sua construção seria o ponto de convergência entre os eventos proféticos descritos no Antigo e Novo Testamentos. Mas o que torna essa estrutura tão significativa, e por que ela está no centro de tantas discussões teológicas e políticas? Historicamente, o primeiro templo, construído pelo rei Salomão, e o segundo templo, reconstruído após o exílio babilônico, foram os locais mais sagrados do judaísmo. O segundo templo foi destruído pelos romanos em 70 d.C., e desde então, não houve outro templo construído no Monte do Templo. No entanto, para os judeus e os estudiosos das Escrituras, o terceiro templo é mais do que um projeto arquitetônico. Ele é o cumprimento literal de inúmeras profecias que antecedem a vinda do Messias. O profeta Ezequiel, em seus capítulos 40 a 48, descreve em detalhes uma visão do futuro templo. A precisão dessas descrições inclui medidas exatas, funções sacerdotais e até os rituais que seriam realizados nele. Essa visão tem sido o guia para muitas organizações e estudiosos que trabalham para tornar o terceiro templo uma realidade.
O Instituto do Templo, uma organização localizada em Jerusalém, já realizou avanços significativos nesse sentido, incluindo a recriação de vestes sacerdotais, utensílios sagrados e até um modelo arquitetônico do templo. No entanto, o grande obstáculo para a construção do terceiro templo é o local onde ele deve ser erguido, o Monte do Templo. Atualmente, essa área é ocupada pelo Domo da Rocha e pela Mesquita de Al-Aqsa, dois dos locais mais sagrados do Islã. Qualquer tentativa de construção no local poderia desencadear uma crise internacional de proporções inimagináveis. Mesmo assim, grupos religiosos em Israel continuam defendendo a ideia de que, em algum momento, as condições permitirão a realização desse projeto. Mas por que o terceiro templo é tão importante nas profecias? A resposta está no papel que ele desempenha nos eventos do fim dos tempos. De acordo com Daniel 9:27, o Anticristo fará um pacto com muitas nações, e em seguida, profanará o templo, declarando-se Deus. Esse evento, conhecido como a Abominação da Desolação, é descrito como um dos marcos que antecedem a Grande Tribulação. Para os cristãos, o terceiro templo também tem um significado profundo. Embora muitos acreditem que o templo físico é relevante apenas para o povo judeu, ele também desempenha um papel crucial nas profecias do Novo Testamento. No livro de Apocalipse, por exemplo, o templo é mencionado como o local onde eventos cósmicos se desenrolarão, conectando o céu e a terra em um momento de julgamento e redenção. Outro aspecto intrigante é a ligação do terceiro templo com a Arca da Aliança. Essa relíquia sagrada, que supostamente abrigava as tábuas dos 10 mandamentos, desapareceu há séculos. No entanto, alguns acreditam que a reconstrução do templo poderia estar diretamente conectada à redescoberta da Arca. Existem até teorias de que a Arca já foi localizada, mas seu paradeiro está sendo mantido em segredo até que o templo esteja pronto para recebê-la. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é como os eventos atuais parecem alinhar-se com essas profecias. Líderes religiosos e políticos têm discutido abertamente a possibilidade de um acordo que permita a coexistência de diferentes grupos religiosos no Monte do Templo. Embora pareça improvável em um contexto de tanta tensão, muitos acreditam que esse acordo será intermediado pelo próprio Anticristo, conforme descrito em Daniel e Apocalipse. Além disso, a tecnologia moderna pode desempenhar um papel surpreendente na realização dessas profecias. Hoje, é possível imaginar como sistemas globais de vigilância, controle econômico e até inteligência artificial poderiam ser usados para implementar o tipo de governo mundial descrito nas Escrituras. A conexão entre o terceiro templo e esses avanços tecnológicos só reforça a ideia de que estamos mais próximos do cumprimento profético do que nunca. Por outro lado, há quem veja o terceiro templo como um alerta. Para muitos cristãos, a ênfase na reconstrução de um templo físico é um lembrete de que os verdadeiros seguidores de Cristo devem manter o foco em sua fé, e não em estruturas materiais. Eles acreditam que, enquanto o templo terrestre pode ser usado como parte do plano divino, o verdadeiro templo de Deus é espiritual e habita no coração de cada crente. O terceiro templo é mais do que uma construção física. Ele é um marco espiritual, político e profético. Seja como um sinal de esperança ou de alerta, sua importância transcende o tempo e as divisões religiosas. No próximo bloco, exploraremos o papel de Israel como relógio de Deus e o impacto global dos eventos atuais no cumprimento das profecias. Israel como relógio de Deus e os impactos globais. Entre todas as nações do mundo, Israel ocupa um lugar singular nas Escrituras. Não é apenas um país com uma história rica e complexa, mas, segundo a Bíblia, é o relógio de Deus. Ou seja, os eventos que ocorrem em Israel não apenas afetam diretamente o povo judeu, mas também têm implicações para toda a humanidade. Este conceito de Israel como um marcador profético é o motivo pelo qual tantos estudiosos, líderes religiosos e até geopolíticos voltam seus olhos para esta pequena nação. Desde sua fundação moderna, Israel tem desempenhado um papel desproporcional na política mundial. Apesar de seu tamanho reduzido e população modesta, o país frequentemente domina os noticiários internacionais. Para muitos, isso não é coincidência, mas sim um reflexo de sua importância profética. O próprio Jesus, em Lucas 21, 29 e 31,
usou Israel como um símbolo. Olhem para a figueira e todas as árvores. Quando elas começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. A figueira, frequentemente interpretada como um símbolo de Israel, nos dá uma ideia clara de como o destino do mundo está intrinsecamente ligado ao destino dessa nação. O brotar da figueira pode ser visto como a restauração de Israel, enquanto os frutos que ela produz indicam os eventos que apontam para o fim dos tempos. Atualmente, o papel central de Israel no cenário geopolítico é inegável. A nação está cercada por países muitas vezes hostis, o que cria um constante estado de tensão e vigilância. Ao mesmo tempo, Israel é uma potência tecnológica e militar, capaz de influenciar não apenas o Oriente Médio, mas também o equilíbrio de poder em escala global. Essa combinação de vulnerabilidade e força é precisamente o que muitos acreditam ser parte do plano divino para cumprir as profecias. Mas como Israel impacta o resto do mundo no contexto profético? Para começar, as alianças que a nação forma ou rompe têm implicações globais. Os acordos de Abraão, por exemplo, foram vistos por muitos como um passo significativo para a paz no Oriente Médio. No entanto, as Escrituras sugerem que qualquer tratado envolvendo Israel terá consequências profundas. Daniel 9:27 menciona um pacto que será feito e quebrado nos últimos dias, sinalizando o início de uma série de eventos catastróficos. Além disso, Israel desempenha um papel fundamental na economia global. As recentes descobertas de reservas de gás natural transformaram o país em um fornecedor estratégico de energia para a Europa e outras regiões. Para os estudiosos das profecias, essas riquezas podem ser o motivo pelo qual nações descritas em Ezequiel 38 se voltarão contra Israel, buscando saquear seus recursos. Outro aspecto intrigante é como Israel influencia questões espirituais e religiosas. A cidade de Jerusalém, em particular, é um ponto focal para 3 das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Esse status único faz de Jerusalém não apenas uma capital espiritual, mas também um campo de batalha potencial para disputas que transcendem o mundo físico. Zacarias 12:3 diz: Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem carregá-la se ferirão gravemente. Esse versículo ilustra como a cidade continua a ser uma fonte de tensão e conflito, mas também de significado profético. Enquanto isso, Israel também serve como um lembrete constante de que as profecias estão sendo cumpridas. Cada vez que a nação enfrenta uma guerra, uma crise política ou mesmo uma descoberta arqueológica, muitos veem nesses eventos um reflexo das palavras escritas há milhares de anos. Por exemplo, recentes descobertas em Jerusalém e arredores, como artefatos e ruínas que confirmam narrativas bíblicas, têm reforçado a fé de milhões e provocado debates entre historiadores e teólogos. No entanto, o impacto de Israel não se limita ao passado ou ao presente. Ele se estende ao futuro. De acordo com o livro de Apocalipse, Israel será o palco de alguns dos eventos mais significativos do fim dos tempos, incluindo a batalha final de Armagedon. Essa batalha, descrita em Apocalipse 16:16, ocorrerá no Vale de Megido, localizado no território israelense. Para muitos, o fato de que essa área continua a ser um ponto estratégico militar e geopolítico é mais uma evidência de que a profecia está se alinhando com a realidade. Outro ponto que conecta Israel ao cenário global é a crescente percepção de que a fé e a espiritualidade estão retornando ao centro das discussões. O renascimento de Israel como nação e seu papel nas profecias tem levado muitas pessoas ao redor do mundo a reavaliar sua relação com a fé. Igrejas, sinagogas e até movimentos seculares estão sendo impactados por esse despertar espiritual. Porém, há também um lado sombrio nessa história. A Bíblia alerta que, nos últimos dias, Israel será alvo de perseguição e ódio por parte das nações. Vemos reflexos disso em resoluções internacionais desfavoráveis, boicotes econômicos e campanhas de desinformação. Para os crentes, isso não é surpresa, mas sim mais uma confirmação de que o plano divino está se desenrolando. Israel continua a ser o relógio de Deus, marcando o tempo e os eventos que moldam o futuro da humanidade.
Seja pela política, economia ou espiritualidade, sua influência transcende fronteiras, reafirmando sua posição como peça central no plano divino. No próximo bloco, discutiremos o papel das pessoas nesse cenário profético e como se preparar para o que está por vir. Preparando-se para o cumprimento das profecias ***. À medida que as profecias bíblicas relacionadas a Israel se desenrolam, uma questão inevitável surge para todos: como devemos nos preparar? Se de fato estamos vivendo em tempos proféticos, qual é o papel de cada um de nós nesse cenário grandioso? A Bíblia não apenas prevê os acontecimentos que marcam o fim dos tempos, mas também oferece orientação sobre como viver em um mundo que parece estar à beira de uma transformação monumental. Uma das primeiras lições das Escrituras é o chamado à vigilância. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa vigilância não é apenas sobre observar os sinais ao nosso redor, mas também sobre cuidar de nossa espiritualidade e nos mantermos firmes na fé. É um lembrete de que, embora não possamos prever o momento exato em que as profecias se cumprirão, devemos estar preparados a qualquer momento. Outro aspecto importante é a necessidade de discernimento. Nos últimos dias, haverá uma proliferação de falsos profetas e ensinamentos enganosos. Mateus 24:24 alerta: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vivemos em uma era onde a desinformação se espalha rapidamente, tornando essencial que busquemos a verdade nas Escrituras e mantenhamos um relacionamento íntimo com Deus. Para aqueles que acreditam no cumprimento das profecias, também é um tempo de ação. Não basta apenas observar, é necessário compartilhar a mensagem com outros. O Evangelho, segundo Jesus em Mateus 24:14, será pregado em todo o mundo como um testemunho antes do fim. Isso significa que todos têm um papel a desempenhar na disseminação dessa mensagem, seja por meio de palavras, ações ou exemplos de vida. Além disso, a preparação inclui uma profunda reflexão sobre nossas prioridades. Em tempos de incerteza, é fácil se perder em preocupações materiais ou questões passageiras. No entanto, a Bíblia nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, Mateus 6:33. Isso significa colocar a fé e a espiritualidade acima de nossas preocupações terrenas, confiando que Deus proverá todas as nossas necessidades. Outro aspecto crucial é a oração. As Escrituras estão repletas de exemplos de como a oração pode mudar situações, trazer paz em meio ao caos e fortalecer nossa conexão com Deus. Em 2 Crônicas 7:14, somos lembrados de que, se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar sua face e se afastar de seus caminhos maus, ele ouvirá dos céus e curará a terra. Em tempos como estes, a oração é tanto um refúgio quanto uma arma espiritual. Mas, enquanto nos preparamos espiritualmente, também somos chamados a ser luz em meio às trevas. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá um aumento da maldade e do caos, mas também destaca que os seguidores de Cristo devem ser exemplos de amor, compaixão e justiça. Mateus 5:14-16 nos encoraja: vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Para alguns, o cenário profético pode parecer assustador. Guerras, desastres naturais, perseguições. Tudo isso pode gerar ansiedade e medo. No entanto, as Escrituras também oferecem uma mensagem de esperança. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, mesmo em meio às tribulações, há um propósito divino maior em ação. Além disso, a promessa da segunda vinda de Cristo é um lembrete de que o sofrimento e o caos deste mundo não são o fim. Em João 14:3, Jesus disse: "E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Essa promessa de redenção final é um farol de esperança para aqueles que enfrentam os desafios dos últimos dias. Finalmente, há uma chamada para a unidade entre os crentes. Em tempos de divisão e polarização,
A Bíblia enfatiza a importância de nos unirmos como corpo de Cristo. João 17,21 reflete a oração de Jesus para que todos sejam um, assim como ele é um com o Pai. Essa unidade não é apenas um testemunho para o mundo, mas também uma fonte de força e apoio em tempos difíceis. Conclusão impactante. O relógio profético está correndo, e os sinais são claros. Mas, em vez de gerar medo, esses eventos devem nos inspirar a viver com propósito, fé e coragem. É um chamado para despertar espiritualmente, buscar a verdade e compartilhar a mensagem de esperança que as Escrituras nos oferecem. Afinal, as profecias não são apenas um aviso do que está por vir. Elas são uma lembrança de que Deus está no controle e de que um novo capítulo glorioso está prestes a começar. Que possamos estar prontos, vigilantes e comprometidos em fazer nossa parte nesse plano divino. Porque, no final, a vitória já foi garantida. Obrigado por assistir a este vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta este vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Você está assistindo a parte 2. Se ainda não viu a parte 1, volte e confira para entender tudo.